Bom dia, graças a Deus. Eu sou o missionário Paulo César. Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar a todos vocês que estão assistindo este vídeo, que estão ao vivo pelo Facebook, a participar junto comigo todos os dias da oração do novo amanhecer. Porque a Bíblia diz no livro de Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor, elas são o motivo de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. E eu gostaria de, antes de fazer a oração, fazer uma meditação da palavra de Deus junto com você, tá bom? Pedimos a direção do Espírito Santo. Se você tem uma Bíblia, pegue na sua mão aí agora. Vamos fazer uma oração para Deus dar entendimento e sabedoria. Antes de você ler a Bíblia, sempre é importante de você pedir a luz do Espírito Santo para que você possa entender as coisas do Espírito. Pai amado, Pai querido, bem a verdade, Espírito Santo, bom dia, meu Deus. Obrigado por mais uma noite de sono, por acordarmos. As coisas do alto são espirituais e nós só podemos discernir espiritualmente. Ninguém consegue dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo teu Espírito. E se esse vídeo está chegando até a vida dessa pessoa, é que o Senhor permitiu, porque nada acontece sem a tua permissão. Tudo coopera para aqueles que amam ao Senhor, meu Pai. Tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor sempre nos dá a oportunidade, Senhor, de conhecermos a Ti melhor, meu Pai. E é por isso que, meu Pai, não importa as lutas, as adversidades, os desertos, em tudo o Senhor criará uma nova oportunidade para que possamos Te servir melhor, para que possamos ser pessoas melhores. A cada dia possamos evoluir e até nos tornarmos perfeitos diante do Senhor, porque à medida que nós evoluirmos, à medida que nós um dia subirmos contigo e morarmos contigo, um dia seremos perfeitos. Então que a cada dia a nossa vida seja aperfeiçoada, seja refinada, seja preparada, seja transformada, seja reformada. Pai querido e amado, assim como o oleiro, ele usa o barro mole e o transforma num vaso, que possamos ser um instrumento, um vaso nas Tuas mãos. É o que eu Te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, gostaria de... O Espírito Santo estava orando nessa madrugada e ele falou no meu coração. Bom dia, dona Terezinha Vieira. Deus abençoe a senhora, tá? Fico feliz de só ter acordado tão cedo comigo. A respeito dos dons. Assim como o nosso corpo representa o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, certo? E nós somos membros. Quem são os membros? Por exemplo, a orelha, o nariz, a boca, os olhos, a mão, o pulmão, o rins, né? O coração. Quer dizer, a minha boca, ela é tão importante como a minha orelha. Por quê? Porque minha boca tem uma função. A minha orelha, ela tem outra função. Assim os meus olhos, eles enxergam, mas o meu pulmão, ele vai bombear o ar, o coração bombeia o sangue. Eu não posso, o olho não pode falar para a orelha, eu sou mais importante que você. A boca não pode falar para o pé, eu não preciso de você, porque sem o pé, como é que eu vou chegar em algum lugar? Então todos nós, meu irmão, nós somos importantes, não importa a manifestação, que são diversificadas as manifestações dos dons de Deus na nossa vida. Só que um canta, o outro é pregador, o outro é padeiro.
O outro é lixeiro. O que seria de uma cidade se não fosse o coletor de lixo? Até aquele homem que faz reciclagem, que você olha muitas vezes com desprezo, ele com a carroça, ele está reciclando, ele está limpando, ele está organizando o mundo, a sociedade que nós vivemos. O médico, o professor, o agricultor, as frutas, né? A batata, os legumes que vêm no nosso prato, alguém plantou, né? Então o que acontece? Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma chamada, e é importante que você venha descobrir qual é a sua missão, você venha descobrir qual a sua chamada. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 4, os dons são diversos. Olha que maravilha. Bom dia, dona Marilene da Silva, tudo bem com a senhora? Deus abençoe. Acompanhe aí a palavra. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Assim como, sabe o candelabro não tem 7 pontas, tem a 7 manifestações do Espírito Santo, mas o Espírito é um só, mas as suas manifestações são diversificadas. Por exemplo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de conselho, de conhecimento, de entendimento, de fortaleza, de temor do Senhor, o Espírito do Senhor. Você está entendendo? Olha só. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quer dizer, cada um tem a sua função, né? Cada um tem a sua função, mas o Espírito é o mesmo. Por exemplo, um dia eu cheguei muito triste uma época da minha vida que eu saí do altar, né? Eu deixei de ser pregador em público, e eu cheguei numa igreja muito triste, chorando, com o coração aquebrantado, pedindo para Deus uma resposta. Aí na hora da palavra, o Senhor falou comigo o seguinte: a oração é um ministério. Talvez você está vivo porque existia uma senhorinha, uma mulher, às vezes de idade, que às vezes você não dá nada por ela, mas ela está ali em oração todo dia. Ela está ali sempre clamando em seu favor, em nosso favor, em favor da igreja. Você vê, quando Pedro foi preso, a igreja estava reunida orando por ele. E o que aconteceu? Por causa da oração da igreja, Deus enviou anjos. E esses anjos quebrou os grilhões, abriu as cadeias e tirou Pedro da prisão. Você está me entendendo? Então, às vezes você, eu não estou ganhando almas. Não, você está orando. Se você está orando pelas autoridades, orando por aqueles que estão em eminência, né, os médicos, todos aqueles que têm autoridade, policiais, o prefeito, o vereador, professores, médicos, os soldados, né, os policiais. Então, eles precisam de uma cobertura de oração, né? Não é verdade? Então diz assim, vamos continuar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quer dizer, se eu quero que Deus derrama os dons sobre a minha vida, eu tenho que querer servir. Porque querer receber os dons de Deus para guardar para mim, eu tenho que desejar dar, né? Desejar multiplicar esse talento, porque a mim é dada a medida do Espírito a palavra de sabedoria, o outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, o outro mesmo Espírito a fé, o outro no mesmo Espírito o dom de curar, e o outro operações de milagres, e outro profecia, e o outro discernimento de espírito. Olha só, então mas um só mesmo Espírito realiza todas as coisas. Então veja bem, eu gostaria de estar falando a respeito de um dom que se fala aqui, né? À medida que Deus ele derrama, é Ele que derrama o dom. Eu não tenho dom de nada, eu tenho o dom de ser pecador, entendeu? Mas o dom pertence a Deus e ele se manifesta, né? Uma manifestação do dom de sabedoria, de conhecimento, de conselho, uns dons da cura e outros dons do discernimento do Espírito. Olha, é um dom preciosíssimo, que eu aconselho que você deve pedir para Deus, é o discernimento do Espírito. Eu vou dar um exemplo aqui, em Mateus 16, 21. Olha só,
A seguir, Jesus sofreu muitas coisas dos anciões, né? Ele estava dizendo, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitando no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda de Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim a dos homens. Olha só, Jesus, ele teve essa manifestação do espírito de discernimento de espírito. É você conseguir compreender pela luz do Espírito Santo se aquilo que você está ouvindo, aquilo que está acontecendo, vem de Deus ou não. Por exemplo, a nossa cultura é corrompida. É verdade, às vezes você vai em museus aí que tem pinturas ali com mensagens subliminares, né? Eu estava vendo até numa cidade aí, houve um protesto, porque houve uma exposição aberta para as crianças e só tinha pintura de orgia, de prostituição, sabe? Então o que acontece? As ideologias que tentam infiltrar, muitas vezes dentro da escola, que você sabe muito bem, né? Você vê que uma pessoa chega até você e começa a te dar um conselho, ou então você vai num lugar, está lá um pregador. Como é que você sabe que o que ele está falando é verdade? Se aquele conselho é bom, vem de Deus ou não? Então, você tem que pedir para Deus te dar essa capacidade de enxergar as intenções, enxergar a realidade, né? É o discernimento de espírito. Quando Jesus estava falando com Pedro, ou melhor, Pedro estava falando... Não, Jesus estava falando com Pedro a respeito do plano de salvação, né? Que ele ia ser perseguido pelos sacerdotes, que ele ia ser crucificado, morto, ele ia sofrer e que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Jesus já estava falando do plano da salvação. Só que Pedro, ele começou a reprovar. Ele falou: Senhor, de jeito nenhum isso vai acontecer com o Senhor. Eu não aceito não que o Senhor venha sofrer, que o Senhor vai para a cruz. Jesus olhou assim e falou assim: arreda de Satanás, porque você não cogita as coisas do alto, só as coisas terrenas. Quer dizer, não era Pedro que estava falando, era o diabo usando Pedro, a boca de Pedro. E infelizmente, às vezes, o inimigo da nossa alma usa uma pessoa que é mais próxima de você, um amigo, um pai, uma mãe, uma pessoa que está do seu lado, para talvez tirar a sua fé, para colocar dúvida a respeito de alguma situação, para tentar paralisar você, ou para induzir você a um erro, a um vício, a um hábito ruim, né? Então, quer dizer, nós temos que estar o quê? Vigilante. Vigilante. Porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, ele se disfarça até de anjo de luz para poder enganar. É o espírito enganador. Ele tenta enganar você. Ele vem disfarçar. A mentira muitas vezes vem vestida com a capa da verdade. Só o Espírito Santo pode me trazer a luz, iluminar os meus olhos, o meu entendimento, para saber até mesmo se aquela seita, se aquela heresia, se aquela ideologia, né? Se aquela música, muitas vezes o mal está dentro, através de uma letra de uma música, né? Então, tipo assim, eu tenho que... Programas de televisão, você tem que separar. Nem tudo que está na internet é bom. Você tem que discernir. Você tem que separar aquilo que é bom, aquilo que é mal. E é o Espírito Santo de Deus que vai te dar essa capacidade. Por exemplo, você está aí desse lado me ouvindo, você sabe, você sente se eu estou sendo usado por Deus ou não para te dar esse conselho, essa manifestação de espírito de aconselhamento. Você sabe, você sente o peso das minhas palavras. Assim, quando chega uma pessoa perto de você com a intenção ruim, tentando tirar um proveito seu, te enganar, você sente também, você consegue sentir. Isso é a capacidade, é uma manifestação desse dom que pertence a Deus, que é o dom do discernimento de espírito. Tá bom, meu irmão? Fica aqui esse aconselhamento, né, do livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Leia com mais atenção, reflete direitinho sobre as manifestações e vamos crescer, né? Chega uma hora que nós temos que parar de tomar leite e começar a comer um alimento mais sólido, né? Vamos começar a buscar os dons de Deus. Alinhe a sua vida diante de Deus
e vamos buscar os dons de Deus para que possamos ser útil aqui nessa terra e que através da nossa vida muitas pessoas possam ser beneficiadas, consoladas, edificadas, fortalecidas, transformadas pelo poder da palavra de Deus que sai na nossa boca, em nome do Senhor amado Jesus Cristo, aquele que é, que foi, que é e sempre será o nosso Deus da nossa salvação. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado por mais uma manhã, por mais uma reflexão, por mais uma meditação. Eu tenho certeza que essa semente, essa palavra chega, cai nos corações e dará muito fruto, trará benefícios para a vida de muitas pessoas que precisam, meu Pai, crescer. Todos nós precisamos a cada dia crescer na Tua presença, amadurecer. Então que o Senhor possa nos estar a cada dia nos limpando, nos preparando, nos edificando, nos purificando, nos preparando para um dia ser perfeitos com o Senhor, para receber um corpo glorificado e morar contigo no céu. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe, tá bom? Se você quiser ligar para mim, falar comigo, receber uma orientação, uma palavra, quer deixar o nome de alguém para o livro de oração, ligue no meu WhatsApp, 083 9, vamos lá, 8772 5231. Tchau, tchau. Até amanhã, oração do novo amanhecer, missionário Paulo César. Um abraço no seu coração. Deus abençoe. Tchau. Glória a Deus.